de morte para você, para tua casa, para tua família, porque a gente não pode viver no fantástico mundo de Bob achando que está tudo bem. Vamos à Bíblia para a gente entender o que eu quero te falar nessa noite. Êxodo 1, 22 diz assim: então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançarei no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Capítulo 2 de Êxodo, agora do versículo 1 ao 9, diz assim: e foi um homem à casa de Levi, casou com uma filha de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que ele era formoso, o escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco, revestiu de barro e de betume, e colocando nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E a sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos. E enviou a sua criada, que pegou a arca, e abrindo-a, viu um menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias, que crie esse menino para ti? E a filha de Faraó disse: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Amém? Apóstolo, o que o Senhor quer ensinar para nós nessa noite? Qual é a palavra dessa noite? Não existem pessoas que cheguem a este mundo sem que venham do ventre das suas mães com um propósito lindo e glorioso de Deus. Salmo 139 diz que todos os meus dias já foram escritos no livro de Deus. E eu sempre imagino que coisas lindas que Deus escreveu para mim e para você. Amados, não é porque tudo deu errado, porque a vida está errada, que Deus não tem um propósito para uma pessoa. Não é porque você vê uma pessoa às vezes destruída, totalmente perdida, totalmente desazada da vida, totalmente esculachada da vida, que você fala: isso aí é um filho do diabo, que isso não serve para nada. Não. Todo ser humano, todo ser humano, quando ele nasce, quando ele sai da barriga da sua mãe, ele sai com o propósito de Deus para a vida dele. Só que por muitas vezes acontece tantas coisas e o homem se afasta de Deus. Não há como você viver o propósito de Deus se você está longe de Deus. Mas assim como Deus liberou bênçãos sobre nós, sobre a nossa vida, assim como a palavra de Deus diz que Deus já liberou sobre nós toda sorte de bênçãos, porque isso está escrito na carta do apóstolo Paulo. Ele diz: bendito seja o Deus, Senhor e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Presta atenção, Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. As bênçãos de Deus estão liberadas para nós. Jesus Cristo conquistou essas bênçãos lá na cruz. Ele tem um propósito para mim de bênçãos, e ele liberou bênçãos. Porém, assim como Deus liberou bênçãos sobre mim, todos os dias, o inimigo também libera um decreto de morte, de derrota para a minha vida. A palavra de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim: a palavra diz que ele fica ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa devorar. Ele nos odeia e sabe do potencial que existe dentro de cada um de nós. Por isso, a cada tempo, o mundo espiritual, irmãos, ele é movido, o inferno se levanta
por decretos de morte para os projetos que Deus tem para a nossa vida. Todos os dias sai do inferno um projeto, um decreto de morte contra o meu casamento, contra a minha família, contra a minha empresa, contra o meu trabalho, contra a minha bênção, contra o que eu tenho, contra os meus sonhos, porque o inimigo ele só tem um projeto, frustrar você. João capítulo 10, versículo 10, Jesus diz o quê? O diabo veio para matar, roubar e destruir. É a função do ladrão. E aí o que eu entendo nisso? Que quando esses projetos de morte vêm contra a nossa vida, eles se tornam em batalhas poderosas e invisíveis, irmãos, que só poderão ser vencidas se você estiver ligado no mundo espiritual. E sabe o que eu tenho visto hoje, irmãos? O povo está muito entretido, há muito entretenimento e há pouca profundidade nas coisas de Deus. E as pessoas estão tão entretidas com coisas que parecem de Deus, que elas não mergulham numa vida onde Deus realmente está. A única forma de eu entender o que está acontecendo é quando eu entro no mundo espiritual. Porque Efésios capítulo 6, versículo 12, o apóstolo diz assim: esta luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, contra o príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais das maldades que estão nos lugares celestiais. O que a Bíblia está dizendo? Nós estamos com uma guerra travada que acontece dia e noite sem parar. Por que essa guerra existe? Porque existem projetos sendo gerados no inferno o dia inteiro para que eu seja um desistente, para que eu perca as bênçãos que Deus me deu, para que eu perca a minha salvação, para que eu perca a esperança. Ontem eu ministrei no culto de sacerdotes. Quantas pessoas, irmãos, estão perdendo a esperança da vida? Nós fomos ontem surpresos por uma notícia terrível. Um jovem de 16 anos tirou a própria vida. Por que esse jovem tirou a própria vida? De alguma forma ele perdeu as esperanças. E há muitas pessoas assim hoje, irmãos, já sem esperança. Já muitas pessoas hoje sem acreditar. Porque elas não entendem que há uma guerra no mundo espiritual. Elas não entendem, porque às vezes a gente acha assim, a vida de fulano está dando certo, a vida de Bertano está dando certo, e a minha está dando errado. Então a gente acha que Deus tem uns favoritos e outros renegados, que Deus gosta de um e Deus não gosta de outro. Presta atenção, irmãos, todo mundo passa por guerra, todo mundo passa por lutas. E é por isso que o apóstolo está dizendo que nós temos uma guerra travada contra principados, potestade, contra todo tipo de coisas ruins. E é por isso que hoje eu trago essa palavra para você. Existem sim projetos de Deus para serem cumpridos na minha vida, na tua vida, na minha família, na tua família, mas também existem decretos de morte que foram gerados no inferno para destruir tudo que você tem, para destruir tua esperança, tua fé, tua família. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. Primeiro, a Bíblia fala de uma mulher diferenciada. Você não pode querer viver as coisas extraordinárias de Deus se você se aceita ser apenas mais um. Você não pode querer viver algo especial de Deus se você acha que você eu sou um qualquer. Então, qualquer vai viver coisa qualquer. Se você é uma pessoa qualquer, você nasceu para viver qualquer coisa. Se você é uma pessoa sem nenhuma validade, então você nasceu para viver coisas sem validades. Agora, você que quer viver coisas diferentes, é preciso fazer coisas diferentes. Porque presta atenção no que a palavra de Deus nos está nos dizendo. Você já ouviu falar numa mulher chamada Joquebede? Vocês mães que estão aí grávidas, ou vocês que vão ter filhos, tá? É um nome lindo para você botar na sua filha, Joquebede. Você já ouviu falar em Joquebede? Quem é essa mulher? Quem é essa pessoa na Bíblia? Incrível nós não conhecermos bem a história dessa mulher. Era para o nome dessa mulher ser um nome muito famoso entre os cristãos. Por quê? Porque talvez ela seja uma das pessoas mais importantes da Bíblia.
Todos conhecem o filho dela. Todos falam o nome do filho dela. Tem um monte de gente que tem o nome do filho dela. Joquebede foi a mãe de Moisés, a mãe do libertador de Israel. Mas veja como funciona o mundo espiritual. Quando o povo de Israel estava há 400 anos escravos. Naquela época, a média de vida de um escravo era 50, 60 anos, talvez. Então você divide aí 400 por 6, vai dar 6 vezes 6, 36. Vamos botar aí uma média de 6 gerações. Uma média de 6 gerações de escravos. E aí, Deus diz o seguinte, chegou o tempo, presta atenção, muita atenção no que eu vou te ensinar essa noite, porque você precisa estar ligado. Sempre que o mundo espiritual se move, sempre que Deus começa a idealizar um projeto, o inferno também se mexe. Já estava chegando o tempo de Deus tirar o seu povo, e Deus precisa levantar um libertador. O inferno sente que é nessa geração que Deus vai levantar. E o que acontece? Quando Deus está escolhendo um libertador para Israel, Satanás libera um decreto de morte lá do inferno que vai cair na boca de quem? De Faraó. Faraó fala o seguinte, do nada, irmão, do nada, Faraó vira e fala assim, atenção, atenção, lei. A partir de hoje promulgue-se uma lei em todo o Egito. A partir de hoje, todo filho de hebreu, toda criança que nascer dos hebreus, que nascer garoto, deve ser morto. Cara, olha o decreto de morte vindo lá do inferno. Se Deus vai levantar um libertador, o inferno disse, nós vamos matar esse libertador. E ele diz, todo garoto que nascer dos filhos dos hebreus, matem, só deixem as meninas. Cara, era uma lei, era uma determinação. Era um decreto que vinha sobre todas as mulheres hebreias, mas não sobre Joquebede. Aleluia. Todas as mulheres hebreias, eram milhões de mulheres hebreias, milhares de mulheres grávidas, todas aceitaram o decreto de morte sobre seus filhos. Olha o que aconteceu. As mulheres já sabiam, eu estou grávida, não tinha ultrassom. Se nascer homem, vai ser morto. Se nascer garoto, vai ser morto. Não tem jeito. Já se preparavam para perder. Já se preparavam para morrer. Mas teve uma mulher, uma tal de Joquebede, que ela disse, uma ova, o meu não vai morrer. O meu filho não vão matar. Dane-se a ordem de Faraó, dane-se a lei que veio do inferno. O meu filho eu não mato, o meu filho eu vou preservar. Sabe, irmãos, Deus tem prazer em pessoas que não aceitam as ordens que vêm do inferno de morte, de destruição. Muitas vezes nós estamos muito passivos, irmãos. As coisas chegam, se instalam, as doenças, as crises, os problemas, elas chegam, se instalam e a gente cabisbaixo aceita. Fazer o quê? É assim mesmo. E aquela mulher, ela não era profetisa, ela não era diaconisa, ela não era missionária, ela não era pastora, ela não era nada. Ela era só uma mulher, mas ela disse uma coisa, o meu filho eu não vou entregar para a morte, o meu milagre vai viver. Cara, Deus olhou isso nesta mulher. Deus viu nesta mulher a determinação de proteger um milagre. Porque um filho é um milagre. Sabe, irmãos, eu fico imaginando que aquela mulher, ela lutou contra uma lei, era uma determinação, era algo praticamente impossível de fugir. Mas ela não se conformou, havia algo dentro de Joquebede que não lhe permitia se conformar com aquele decreto de morte, e eu creio piamente que era o Espírito Santo dizendo no coração daquela mulher o tempo todo, guarda esse menino, porque eu tenho um projeto de vida para esse garoto. Aleluia, irmãos, você precisa crer que Deus tem um projeto
projeto de vida para a tua família, para a tua filha, para o teu filho, que Deus tem um projeto de vida para você. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? As coisas estão dando errado. Sai um decreto de morte, sai um exame do médico, sai uma lei na justiça, sai não sei o quê. Aí a gente fala, acabou mesmo. Agora tem que morrer, né, pastor? A lei, agora você já começa a ser passivo, a se conformar, a aceitar, irmãos. E cadê o Deus que você serve? A Bíblia em momento nenhum diz que nós não seríamos atacados. Em momento algum a Bíblia diz que nós seríamos privados de problemas. Em momento algum a Bíblia diz que nós não seríamos perseguidos ou que não seríamos atacados pelo inimigo. Pelo contrário, a Bíblia avisa o tempo inteiro que nós estamos em guerra e vamos ser atacados. Mas eu não posso me conformar, irmãos, com todo o projeto do inferno contra mim. Eu não posso ficar assinando recibo toda hora, irmãos. E eu tenho visto muitas vezes a igreja assinando recibo. Chega um recibo teu casamento acabou, fazer o quê? Tua família está destruída, fazer o quê? Olha, tua empresa vai fechar as portas, fazer o quê? Olha só, essa doença aí não tem cura, fazer o quê? E nós vamos assinando recibos. E chega um recibo para aquela mulher, olha, assina aí, que recibo é esse? Você está grávida, quando teu filho nascer, se nascer homem, vai morrer, nós vamos matar. Ela disse, uma ova, meu filho, ninguém mata não. Ou, eu imagino o Espírito Santo falando, Joquebede, se tu preservar esse garoto, eu tenho um projeto poderoso para a vida dele, aleluia. Aleluia. Sabe por que muitas coisas estão morrendo, irmãos? Não é porque Deus não nos ama, não é porque o inimigo é mau, é simplesmente porque nós resolvemos aceitar os decretos que vieram do inferno contra a nossa família. Quantas coisas hoje eu estou vendo morrer na vida das pessoas. Quantas coisas talvez hoje você esteja vendo morrer na tua vida, dentro de você, porque um decreto do inferno veio e você tomou posse dele para a tua vida. Alguém disse que tu nunca mais vai ser uma diaconisa, você nunca mais vai ser um obreiro de valor, você nunca mais vai poder crer no teu ministério, que o teu filho já está perdido, tua filha também, que teu casamento vai ser infeliz. E a gente aceita, a gente diz, é verdade. Olha, essa pandemia vai quebrar a tua empresa, a gente aceita. Mas a palavra de Deus está dizendo que aquela mulher não aceitou. Ela disse, não. O meu filho não. Não. Preste atenção no que eu vou te dizer essa noite. Vocês que são pais e mães, imagine como é difícil esconder uma criança 3 meses. Não eram casas maravilhosas. Eram casas com janelas abertas, não tinha vidro, não tinha nada. Como você escondeu uma criança 3 meses? Essa criança chora, essa criança grita, essa criança tem cólica, essa criança sente dor de barriga, essa criança sente um monte de coisa. Como foi difícil talvez lidar com as cólicas de Moisés, com as crises de choro. Osés, acho que por esconder o choro de Moisés, como que ela fez? Tapou a boca dele. Ele começava a chorar, ela fazia o quê? Tapava a boca dele. Pano, sei lá. Ela deu um jeito. Eu acredito que por isso, talvez, isso possa ter influenciado alguma coisa em Moisés, porque a Bíblia diz que ele era pesado de língua, ele ficou meio gago, sei lá. Possa ser. Mas uma coisa é certa, ela deu um jeito. 3 meses ela escondeu aquele garoto. E eu fico imaginando que algo dentro daquela mulher, um amor gigante, movido pelo Espírito Santo, dizia o tempo todo para ela, não entregue o teu filho para a morte. Não deixe matar o teu filho. Não deixe o teu filho morrer. Irmãs, homens e mulheres de Deus que estão me assistindo nesta noite, não deixe os projetos que Deus te deu morrer. Não deixe os sonhos que Deus te deu morrer. Não deixe a tua família morrer, não deixe teu ministério morrer, não deixe teu sonho morrer, o teu projeto de vida morrer, porque saiu um decreto lá do inferno dizendo que não tem mais jeito. Há um Deus no controle de todas as coisas. Sabe, irmãos, em Deus, pessoas comuns vão fazer coisas extraordinárias e vão viver coisas incríveis.
Um dos mais fortes decretos de morte do inferno é conseguir implantar na nossa mente que nós não somos ninguém. Que você não é capaz, que você nunca vai conseguir. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo escrevendo, de que as armas do Espírito são poderosas para destruir sofismas. E o que são sofismas? São mentiras com cara de verdade. E a Bíblia diz que a palavra de Deus, as armas do Espírito, são poderosas para destruir fortalezas. Irmãos, às vezes dentro da nossa mente se criam verdades que são uma mentira do inferno. Verdades, sabe? Você não é ninguém. Quantos filhos ouviram isso do pai, da mãe? Você não é ninguém, você não vai dar em nada. Quantos filhos ouviram isso dos pais? Você não serve para nada. Quantos maridos ouviram da mulher? Você não é ninguém. Quantas mulheres ouviram do marido? Você não é nada. Quantas pessoas ouviram palavras de aniquilação? Essas palavras de aniquilação, estas palavras de afronta, são decretos de morte que saem do inferno. E que se você receber, você acaba com a sua vida. São palavras que vêm lá das profundezas do inferno, e que se você jogar para dentro, você acaba com a tua vida, você acaba com a tua história. Quantos filhos de Deus hoje aniquilados, destruídos, sabe por quê? Porque receberam decretos de morte sobre a sua vida. Pessoas que conseguiram criar na sua mente uma certeza de que não são ninguém, de que não são importantes, de que não vale nada, de que nada para elas dá certo, de que elas nunca vão conseguir vencer. Presta atenção, Deus nunca te falou isso. Deus nunca te disse isso. Deus nunca disse para você que você não era importante. Deus nunca disse para você que você não ia vencer. Deus nunca disse para você que você era um Zé Ninguém, uma Maria Ninguém. Deus nunca disse isso para você. Pelo contrário, Ele disse que você é filho amado. Ele disse que você é a menina dos olhos dele. Ele disse que se você cresce nele, você ia fazer proezas. Ele disse que você é importante para ele. Ele disse que estaria contigo todos os dias. Ele disse para você que jamais te esqueceria. Ele disse um monte de coisas lindas, mas você não ouve, porque decretos do inferno vieram e você ouviu e recebeu. Pessoas que disseram que você não é ninguém. Uma frustração, outra frustração. Uma coisa deu errada, outra deu errada. Outra deu errada, mais outra deu errada. Um monte deu errado e você diz, eu não presto para nada. Decretos que foram chegando do inferno, foram entrando na sua vida e você foi recebendo e foi acreditando e foi tomando posse. E a cada dia você foi se perdendo daquilo que Deus planejou para a tua vida. Sabe, irmãos, porque quando o inimigo consegue implantar na sua mente que você não é ninguém, que você já perdeu, que você não adianta nem tentar, quando ele consegue colocar isso dentro de você, ele já decretou a morte da tua personalidade de filho de Deus. Você deixa de pensar como um filho de Deus e começa a pensar como uma pessoa qualquer. Você deixa de pensar como alguém que é amado por Deus e começa a pensar como alguém que não serve para nada. E quando o inimigo consegue implantar isso na tua mente, você começa a achar que isso é uma verdade e não é, é uma mentira, é um sofisma, é uma mentira com cara de verdade. Só que você acredita nisso. E quando eu acredito no que está dando errado, o erro continua. Quando eu coloco a minha fé no mal, o mal acontece. Eu é que tenho que vencer isso. Eu é que tenho que pegar a palavra e acreditar no que a palavra de Deus diz a meu respeito. Ao invés de pegar os decretos de morte que vieram do inferno, tome posse da palavra de Deus que é para você. Talvez hoje esteja decretado o fim do teu casamento. Talvez hoje foi decretado o fim da tua família.
Talvez a tua família esteja passando por traição, por adultério, por abandono, por morte, filhos envolvidos com droga, gente envolvida com mentira, parentes envolvidos com tráfico. E aí você começa a pensar que aquele ali está perdido. Porque, irmãos, ouça o que eu vou te dizer, palavras têm poder. Todo decreto, ouça isso, porque isso é muito espiritual. Todo decreto que sai do inferno, ele precisa se transformar em palavra na boca de alguém. Quando saiu um decreto de morte para Moisés, ele se transformou em palavra na vida de Moisés. Ele se transformou em palavra na vida de Faraó, perdão. Quando saiu um decreto de morte para a vida de Jesus, porque quando Jesus foi nascer, também o governador mandou matar todos os garotos outra vez, se transformou em verdade, em palavra na vida de Herodes. Então sempre que sair um decreto de morte do inferno, vai se transformar em palavra na boca de alguém. E aí às vezes, sem perceber, não é por maldade não, a pessoa vira e fala assim, aquele garoto ali, aquilo vai morrer na mão da polícia, é bandido. Às vezes o pai, o padrasto, a mãe, a madrasta fala assim, aquilo ali não tem jeito, isso é bandido, isso vai morrer nas drogas, isso vai morrer de overdose, isso aí é troço ruim. Sabe o que é isso? É um decreto do inferno que saiu e está sendo verbalizado por alguém, porque palavras têm poder. O inimigo precisa que alguém profira, ele precisa que alguém transforme isso em palavras. E agora eu vou te dizer algo terrível. O que eu vou te falar agora é terrível, é horrível. Não é terrível, não, é horrível. Sabe o que é horrível? Às vezes o inimigo usa você para decretar os projetos que ele gerou lá no inferno. Você mesmo, com a tua boca, decreta o projeto que ele criou. Porque o projeto está criado, está no mundo espiritual, não tem como se materializar, porque ele precisa ser verbalizado. Aí sabe o que acontece? Você mesmo pega aquele projeto do inimigo e verbaliza. Minha vida não presta para nada. Eu vou morrer dessa doença mesmo. Eu vou ser infeliz para sempre. Ah, tudo para mim dá errado. Olha você verbalizando um decreto que saiu lá do inferno. Quando esse decreto sai do inferno e ele é verbalizado, ele ganha legalidade. Aí você está dando legalidade para que o inimigo venha e assole a tua vida ou a vida daquelas pessoas. Muitos pais legalizando a ação do inimigo sobre a vida dos filhos. Padrastos legalizando a ação do inimigo sobre a vida dos enteados, madrasta, mães legalizando uma maldição sobre a vida das filhas. Então preste atenção no que você anda falando, porque muitas vezes possa ser que você esteja sendo um canal por onde Satanás está conseguindo verbalizar os projetos. Lá na época de Moisés, ele usou Faraó. Lá na época de Jesus, ele usou o Herodes. Quando chegou na época de matar Daniel, que seria um dos grandes profetas a respeito da volta de Jesus, ele tentou usar Nabucodonosor. Então, em todo tempo, ele vai enviar decretos de morte que precisam de pessoas verbalizar. Então aí vem o seguinte: muita gente recebendo esses decretos e achando que não tem mais jeito para elas. Porque talvez você pecou, você errou, você falhou, teu casamento falhou, teu casamento errou, algo que você desejou muito, mas uma pessoa, um exame, um médico, um juiz, alguém chegou e disse para você, ó, acabou. E aí sabe o que você faz? Você deixa de amar e de lutar por aquilo que Deus lhe confiou. Aquela mulher, Joquebede, ainda nem tinha visto o filho dela. Mas ela decidiu, eu não vou entregar. Eu não vou entregar meu filho.
eu não vou entregar meu filho, não vou. Decretos de morte para destruir um futuro. Moisés, Joquebede lutou para manter a esperança viva. Ela fez todo o seu possível. Ela sabia que todo o resto seria movido por Deus. Foi um ato de fé. Aquela mulher teve um ato de fé ao não aceitar a morte do seu filho, irmãos. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, verso 23, olha que lindo, já no Novo Testamento, Hebreus 11, 23, pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Olha o que a Bíblia está dizendo. Pela fé, aqueles pais preservaram a vida do filho deles e não temeram o decreto de morte que veio do governo deste mundo. E muitas vezes as pessoas não entendem isso. Todos os dias saem decretos de morte lá do inferno. Morte para minha família, morte para o meu casamento, morte para os meus sonhos, morte para os meus projetos. Existem decretos movidos para destruir a tua história. Se você olhar a história de Jó, o inimigo tocou em tudo que era dele. Nos filhos, na casa, na vida financeira, nos bens, na saúde. Mas Jó disse o quê? Em Jó 19, 25. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre essa terra. Jó tinha certeza de que aquele decreto não ia se cumprir na vida dele. Ainda que ele tivesse perdido um monte de coisa, ainda que ele tivesse perdido tudo, o Redentor dele estava vivo. Ele sabia que haveria restituição sobre a vida dele. Existem decretos de morte para que o sobrenatural de Deus não se manifeste na sua vida. Porque Mateus 2,16, ele vai dizer assim: então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Ou seja, Herodes falou: eu vou liberar uma palavra nesta hora e eu vou matar o rei dos judeus, porque eu sei que ele está entre os que nasceram agora, e eu vou matar o Salvador dos judeus. Mas o que ele não sabia é que Maria e José não aceitaram o projeto de morte dele. Não sabia que Maria e José não receberam esse decreto e não deixaram o seu filho, e eles, meteram o pé com Jesus, e esconderam Jesus e fugiram com Jesus para preservar o futuro da humanidade. Sabe, irmãos, por muitas vezes nós não entendemos isso. Deus quer mover coisas sobrenaturais na nossa vida. O mundo espiritual acontece antes do mundo natural. E esses decretos vêm porque o inimigo sabe que o Deus Todo-Poderoso está se movendo através de pessoas comuns. Deus usa pessoas comuns para viver coisas extraordinárias. E eu creio que você e eu somos estas pessoas que Deus está escolhendo para viver coisas extraordinárias. Porque Deus não depende de pessoas extraordinárias. Extraordinário é Deus, irmãos. Deus depende de homens e mulheres que usem a fé. Deus depende de homens e mulheres que creiam nele. Deus depende de homens e mulheres que digam: Senhor, eu estou aqui e eu tomo posse da tua palavra. Existem decretos que vêm para destruir as coisas extraordinárias que Deus preparou para a tua vida. Deus tinha preparado para Maria e José algo sobrenatural, algo extraordinário. Eles viveriam o nascimento de Jesus e seriam pais do Salvador da humanidade. E então Herodes libera uma palavra, uma ordem de morte para que isso seja cessado. Mas eles não aceitaram, eles não receberam, eles fogem com Jesus, eles preservam a vida de Jesus. Eu digo para você nessa noite, em nome de Jesus, preserve aquilo que Deus te deu. Teu filho, tua filha, teu casamento, teus sonhos, teus projetos, preserve. Preserve. Lute pelo que Deus te deu. Lute com todas as tuas forças. Faça o possível e deixa Deus fazer o impossível. Não aceite esses decretos. Existem decretos de morte para destruir o teu posicionamento em Deus. Sabe aquela história?
Se você for fiel a Deus, você vai perder teu casamento. Se você for fiel a Deus, você vai perder teu namorado. Olha, se você for fiel a Deus, você vai perder o teu emprego. Olha, se você for fiel a Deus, você vai perder os teus amigos. Se você for fiel a Deus, você vai perder o teu status. É quando o inimigo se incomoda sabendo que o teu posicionamento vai gerar um grande estrago no inferno. Então ele tem que tentar matar você, matar o teu posicionamento em Deus. Tem um monte de gente perdendo aliança com Deus para não perder o namoro. Tem um monte de gente perdendo aliança com Deus para não perder um homem. Tem um monte de gente perdendo aliança com Deus para não perder um trabalho. Tem um monte de gente perdendo aliança com Deus para não perder um amigo, uma amiga, um ciclo de amizades. Ah, porque se eu falar de Deus, se eu disser que eu sou de Deus, eles vão me... Preste atenção, meu irmão. Isso é decreto do inferno. Porque o inimigo sabe que se você se posicionar, você vai arrebentar com tudo. O inimigo sabe que se você se posicionar, Deus vai te honrar. Lá em Gênesis 37, no versículo 18 e 19, diz assim: eles viram José, Daniel capítulo 3, versículo 6, eu estou no outro aqui. E qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Ninguém pede por escolher ser fiel a Deus. Você nunca perderá se você escolher a tua aliança com Deus. Jesus garantiu isso. Mantenha-se fiel a Deus e Ele vai te honrar de maneira sobrenatural. Existem decretos que saem lá do inferno só para mover o teu posicionamento. Pessoas que vão te atacar porque elas querem que você saia da posição que Deus te colocou. Não saia. Quem quiser te amar, quem quiser gostar de você, quem quiser ser teu amigo, tem que ser amigo de um homem de Deus, tem que gostar de uma mulher de Deus, tem que andar com um servo de Deus. Eu não negocio a minha fé, eu não negocio o meu Deus, eu não negocio a minha esperança. Se quiser gostar de mim é assim, porque eu sou de um Deus que eu não posso abrir mão. Eu posso abrir mão de um monte de coisa, mas não posso abrir mão da presença de Deus na minha vida. E muitas pessoas estão quebrando suas alianças por causa de coisas e de pessoas. E depois vão precisar de Deus e não vão ter aliança para recorrer a Deus. Existem decretos de morte para matar os teus sonhos. Esse é o último que eu vou falar nessa noite. Existem decretos de morte que vêm para matar os teus sonhos. Gênesis 37, do 18 ao 20, diz assim: e eles, ou seja, os irmãos de José, o viram de longe e antes que chegasse perto, começaram a fazer planos para matá-lo. E eles disseram: lá vem o sonhador. Venham, vamos matá-lo agora e depois jogaremos o corpo num poço seco e diremos que um animal selvagem o devorou. Assim veremos no que vão dar os sonhos dele. Prestam atenção. O problema dos irmãos de José não era com José. Os caras não tinham nenhum problema com José. Eles tinham um problema com os sonhos de José. Eles não tinham problema com um rapaz chamado José. Eles tinham um problema com o sonhador José. Porque repare como eles falam. Olha o que eles dizem. Lá vem o sonhador mor. Vamos tirar a roupa dele, vamos matá-lo, vamos jogá-lo numa cova e vamos ver o que vai ser dos sonhos deles. Então fica bem claro o seguinte: eles não tinham problema com José, eles tinham problema com os sonhos de José. O inimigo tem um problema sério com os teus sonhos. Ele tem um problema seríssimo com aquilo que você sonha. É por isso que tem um monte de gente hoje que já não sonha mais nada. Porque todas as vezes que ela sonhou, o pau cantou. Todas as vezes que ela... eu vou sonhar. Eu estou sonhando com a minha família. eu estou sonhando com a minha empresa. eu estou sonhando com o meu ministério. eu estou sonhando com a minha faculdade. E vem um pau e pum, o pau canta. E o bicho ataca. E o inimigo vem.
vem com tudo para destruir teus sonhos. Sabe por quê? Porque todo grande milagre, todo grande acontecimento, todo grande empreendimento, um dia foi um sonho, irmãos. Diz que o que nasce grande é elefante. Só que se for reparar o elefante com o pai dele, ele é pequeno. Então, na verdade, tudo nasce pequeno. Ele nasce para crescer. E o inimigo fala, pô, esse cara está sonhando, essa mulher está sonhando, cara. Presta atenção. O teu sonho, quando se tornar realidade, vai arrastar muita gente para perto de Deus. O teu sonho vai salvar muita gente. O teu sonho vai ajudar muita gente. O teu sonho vai renovar a história de muita gente. O teu sonho vai dar esperança a muitas pessoas que já desistiram. E é por isso que quando você sonha, o inimigo te odeia. Por que que o inferno levantou um decreto de morte sobre José? Porque quando o inimigo viu o tamanho do sonho que Deus deu para José, quando o inimigo viu o tamanho do sonho, peraí, o sol vai se curvar, as estrelas, peraí, a mãe dele vai se curvar, o pai, os irmãos, caraca, esse moleque vai viver algo muito grande, esse garoto, peraí, Deus tem um projeto. Não, isso é o inimigo pensando, peraí, Deus tem um projeto muito grande para esse garoto, peraí, o pai, a mãe, os irmãos, todo mundo, ele é o caçula, eles vão se curvar. Não, caraca, Deus está com um projeto gigante, vou matar esse garoto. Fez um projeto, jogou para o mundo natural, os irmãos de José pegaram e verbalizaram. Olha o que eu estou te falando aí, o projeto precisa ser verbalizado. Eles verbalizaram, vamos matar, porque é claro nesse texto que eu li para você, de Gênesis 37, 18 a 20, depois se você tiver tempo, leia. Eles não tinham problema em matar José, eles tinham que matar os sonhos de José. Naqueles dias, os irmãos de José, naquele dia, estavam 100% a serviço do inferno. Aqueles 11 homens estavam trabalhando para Satanás, estavam trabalhando para matar um projeto de Deus. Presta atenção, todos os dias decretos de morte saem do inferno para matar os teus sonhos. O inimigo odeia os teus sonhos. Ele odeia ver você sonhando. Sabe por quê? Toda pessoa que não tem sonho, não tem brilho. Quem não sonha, não brilha. Quem não sonha, não faz diferença. Quem não sonha é cinza. Sabe, irmãos? Quem não sonha, não tem cor. É por isso que a capa de José era colorida, porque ele era um sonhador. Quem não sonha, não tem cor. E tem um monte de gente que depois de um monte de frustração, de tristeza, de amargura, bebeu uma aguinha, já deixou de sonhar. Porque não aguenta mais, já perdeu, já sofreu, já se decepcionou, já se amargurou. Ah, chega de sonho, mas não é sonho. Tem que viver a realidade. Que mas não é realidade? A realidade não precisa se preocupar porque ela já está diante de você. Nós vivemos a realidade, mas nos movemos pelos projetos, pelos sonhos de Deus. Você já teve um sonho grande? Muito grande? Mas um sonho que não é só para você, é um sonho que vai alcançar muita coisa. É algo muito maior do que você. Geralmente, quando esses sonhos vêm na nossa mente, irmãos, nós jogamos esse sonho no rio. Nós o afogamos. Porque os decretos de morte dizem, você não pode sonhar isso. Você não é capaz de viver isso. Então não sonhe com isso. Para. O decreto de morte vem dizer assim, para de sonhar com isso. Para. Acaba com isso. Deixa de ser bobo. Você não vai viver isso não. E aí ele tem que verbalizar. Aí ele usa o pai, ele usa a mãe, ele usa um filho, ele usa um amigo, ele usa um pastor, ele usa um profeta. Que isso, pastor? Você está falando que o diabo usa um pastor, um profeta? É mesmo? Usa.
usou até Pedro, que era um dos 12 apóstolos. É só dar brecha. Porque ele precisa verbalizar o projeto para que ele tenha legalidade. E aí alguém verbaliza. Sabe aquelas pessoas que dizem, que eu digo que são coveiros de sonhos? Você conta o sonho, ela já vem, pá! Tá maluco? Sabe, é aquele filho que fala assim, eu vou fazer uma faculdade de medicina. O pai vai, tá maluco? Tem dinheiro quase para nossa comida, vai pagar 8 mil como por mês. Ponto, já mata o sonho do garoto. Mata. São as pessoas que vivem a realidade. E eu tenho aprendido uma coisa, quem não sonha, acaba se tornando um matador de sonhos. Já que eu não sonho, tu também não vai sonhar. Já que eu não posso sonhar, tu também não pode. Então, toda vez que chega um sonhador perto de mim, eu mato o sonho dele também. Ninguém vai sonhar porcaria nenhuma, fica todo mundo sem sonhos. Aí às vezes Deus te dá um sonho grande, você pega e afoga. Você mata o teu sonho. A voz de Faraó diz assim, joga no rio. Porque não vai ter chance de viver. Sonhadores são agentes de milagres, andando entre os meros mortais. Tudo que existe hoje que é muito grande, muito lindo, muito maravilhoso, um dia foi só um sonho no coração de uma pessoa. E aí, Deus move sonhos grandes em seus filhos, e é por isso que Satanás, ele move pessoas para matar esses sonhos. Pode ser tua família, teus amigos, teus líderes, teus liderados. Pode ser pessoas de fora, de dentro, mas o inimigo não quer ver você sonhando e ele vai fazer de tudo para você desistir. E eu estou aqui nessa noite para dizer, ame os teus sonhos. Ame os sonhos que Deus te deu. Mas ame de paixão. Lute por eles. Porque eles vão virar milagres. Eu termino dizendo para você que Joquebede fez a diferença. Porque ela não aceitou o decreto de morte contra aquilo que Deus tinha dado para ela. Pela fé, ela agiu. Ela foi contra o que estava decretado. Ela fez diferente do que todo o seu povo fez. Todo o seu povo aceitou, ela não. Ela se moveu. Ela teve ideias, ela criou estratégias. Ela se moveu e disse, o meu Moisés ninguém mata. E Deus honrou a atitude daquela mulher. Eu não sei o que está morto, o que está morrendo hoje em tua vida, mas eu sei que esse decreto de morte não veio de Deus. Deus não tem decreto de morte para os seus filhos. Deus tem para nós, para mim, para você, decreto de vida. Pelo contrário, o projeto de Deus é projeto de vida para mim e para você. Porque Jeremias 29:11 diz assim, porque eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Então, os pensamentos de Deus, os projetos de Deus para mim e para você, são pensamentos de vida, são projetos de vida. Talvez hoje você esteja jogando aos crocodilos aquilo que Deus te confiou. Tua família, teu casamento, teu ministério, teus sonhos, teus projetos, tua fé, tua esperança no milagre. Todos os dias sai do inferno decreto de morte para nós, mas cabe a mim e a você decidir o que vamos fazer com ele. Nós não podemos impedir que as pessoas decretem. Quando nós fomos comprar o terreno, que nós compramos o terreno, pessoas disseram assim, vocês não têm condições de pagar. Pastor, o senhor viveu a vida inteira lutando tanto pelo nome do senhor e da igreja, agora vai sujar o nome da igreja, que a igreja não tem como pagar. Vocês não têm como viver isso, não tem como vocês comprar esse terreno. Vocês não têm dinheiro. E a pessoa que me falou isso, ela não me odiava, ela gostava, ela gosta de mim. Mas ela estava vivendo a realidade, e eu estava vivendo pela fé. E hoje ela fala assim, que bom. Que bom que o Senhor não me ouviu. Que bom que o Senhor não desistiu de comprar o terreno. Quando Deus coloca um sonho no teu coração,
Presta atenção. Deus coloca, não é o meu sonho, é o sonho de Deus. Quando Deus coloca algo no teu coração, Ele se responsabiliza por realizá-lo. Em nome de Jesus, eu quero convidar você nessa noite a rejeitar todo decreto de morte e declarar os projetos de Deus sobre a tua vida, para a tua história, para a tua família. É aquilo que diz Salmo 118, 17. Não morrerei, mas viverei e contarei os milagres do Senhor. Não importa o que já aconteceu, não importa o que já passou, não importa o tanto de coisa que você desistiu, do quanto você perdeu. Eu creio no que Deus tem projetado, porque os projetos de Deus são imutáveis, o projeto de Deus é imortal, o projeto de Deus é poderoso e Ele se responsabiliza em mover o sobrenatural para que os projetos dele se tornem realidade na tua vida. Então, que seja quebrado nessa noite todo projeto de morte contra a tua vida. Que seja quebrado nessa noite toda ingerência do inimigo contra a tua vida, contra a tua casa, como a tua família. Deus está procurando nesta noite Joquebedes. Quem é essa pessoa, pastor? Joquebede, a mãe de Moisés, que não aceitou matar o seu filho, que não aceitou a lei do rei, que não aceitou o decreto de Faraó que mandava matar. Ela não aceitou. Dane-se. Mas, gente, está todo mundo matando. Eu não vou matar. Mas todo mundo matou, mas eu não vou matar. Mas se o Faraó souber, ele vai te matar. Dane-se, mas eu não vou matar. E Deus honrou a fé daquela mulher. Tanto que lá em Hebreus, a Bíblia diz que pela fé eles esconderam o filho deles. E Deus os honrou e transformou Moisés no libertador de Israel. Então, nesta noite, eu vou orar com você. Eu não sei que nível anda esses decretos sobre a tua vida. Se você é uma pessoa que já não aceita, que já vence, glória a Deus, que você está para frente. Mas se de repente eu estou ministrando alguém nessa noite, que já anda meio, eu acho que não tem jeito mesmo, eu vou entregar, pastor, o rei já falou que não tem mais jeito, já decretou. Nessa noite, em nome de Jesus, eu quero te fazer um pedido. Não aceite esse decreto.